Que a paz esteja convosco, Deus os abençoe. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, amém? Espero que todos tenham tido um ótimo fim de semana. Eu escolhi essa semana para falar sobre confiança. Na verdade, eu já vinha falando sobre isso, né, na semana passada, onde nós meditamos sobre o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí eu quero pegar alguns exemplos disso durante essa semana. Então vamos lá. Abacuque 3,17 diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Amém? Então vamos lá. O que acontece muitas vezes? Nós vivemos numa geração onde precisamos de resultados, né? As pessoas vivem correndo atrás de resultados. Então, uma igreja boa é a igreja que mostra ali resultados, e hoje principalmente os resultados financeiros. As pessoas querem prosperar, querem ostentar, enfim, querem ter, conquistar. E que não é errado na sua essência isso, né? Mas os meios talvez sejam questionáveis. E aí, o profeta ele vem dizendo o seguinte: olha, tudo que é provisão pode me faltar. Ele começa dizendo, pode a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Como eles eram habitantes agrícolas e viviam da agricultura, ele está dizendo o seguinte: olha, pode me tirar tudo que é o essencial. Todavia, ele fala no verso 18, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Alguém começou a dizer que é fácil servir a Deus na bonança. Eu não acho que é tão fácil assim, porque na bonança, geralmente, a gente tende a inclinar pelo poder aquisitivo que nós alcançamos. Mas isso é minha opinião particular. Mas a tristeza, na dificuldade, é muito mais difícil. Por que é muito mais difícil? Primeiro, porque a necessidade nos faz olhar para nós como homens e nos sentir derrotados, não é? Quando a gente passa por uma dificuldade na vida, que a gente tenta resolver e não consegue, principalmente no âmbito financeiro, no âmbito material, a gente tem essa inclinação a se sentir um derrotado. E aí começar a achar que de alguma forma Deus nos abandonou, e porque Deus nos abandonou, a nossa vida está indo, né, numa decadência, está indo para uma necessidade. Servos de Deus não passam prova, alguns pregadores dizem aí. A visão de servo de Deus hoje ser provado é uma coisa muito mais esquecida. Já foi, no passado era até mais fácil entender isso, mas hoje não. E aí o que acontece? Nesses momentos a gente começa então a questionar a Deus, né? Por que a minha vida é assim? Por que eu estou perdendo isso? Por que eu não consigo comprar o carro? Por que eu não troquei de faculdade? A gente cria um monte de coisas na cabeça e dar-se, né, a impressão de que isso é um proveniente de Deus. Alguns irmãos, né, eu não sei inspirado pelo que, eles também acreditam que a necessidade é um meio de Deus atrair a nossa atenção. Então, como funcionaria isso na mente dessas pessoas? Eu tô meio que desviado de Deus, eu não quero orar mais, eu não quero ser uma boa pessoa, eu não quero mais ser tão santo assim, agora eu quero ir para os fluxos, eu quero beber, fumar, quero fazer um monte de coisas. E aí dá um Deus para não me perder, segundo a mentalidade desses grupos, tá? Não é o que eu penso, não é assim que eu vejo. Mas segundo a mentalidade dessas pessoas, Deus
permitiria então que uma porta fosse fechada, ou Deus fecharia uma porta de emprego para tirar o meu sustento, para que a necessidade me fizesse olhar para Ele, e aí então eu viesse a Ele, fizesse um novo acordo, uma nova aliança com Ele para poder seguir. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que este não é bem o caráter de Deus, não é? Deus, ele não vai fazer isso, né? Não temos não temos base para acreditar que Deus faria isso só para nos convencer a servi-lo. Não temos base para acreditar que Deus colocaria alguém no leito para que ele sirva. Enfim, nessas teorias que as igrejas às vezes adotam como fé, mas na verdade precisam ser revistas, não é? E pode ser que eu também esteja errado. Então vamos fazer uma revisão geral, eu e você, para ver se estamos certos ou errados. Mas ele diz assim, ó, o Senhor é a minha força. Não, ele diz assim, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu não sei o quanto você tem de experiência de vida. Eu não sei quais são as suas experiências de vida, não é? Eu sei que, por exemplo, quem já teve alguma coisa boa, né? Quem já teve uma vida boa, um emprego bom, um relacionamento bom e que hoje está em crise, ele sente muito mais do que aquele que nunca teve. Então, por exemplo, se você for no Nordeste brasileiro, numa região bem distante ou numa tribo indígena, eles não ligam muito por iPhone, eles não ligam muito pelas marcas de roupa, eles não estão preocupados em ostentar, né? Eles não estão preocupados ali em ter uma grife, em ter uma marca para expor. Eles querem se vestir, né, com roupas dignas, porém eles não ostentam isso porque eles nunca tiveram e também para eles isso não é importante, né? Então, não ter um iPhone para eles não é uma coisa que doa. Às vezes não ter um carro para eles também não é uma coisa que interfira na felicidade deles. Não ter um computador, né, com o último processador, com todo um equipamento para gamer, isso para eles não é essencial e na verdade às vezes não é nem o sonho, né, que eles possuem. Às vezes o que eles querem é melhorar um pouco de vida, reformar a casa, tal, mas não é aquela ambição para eles, né? Eles se acostumaram. Tem um lado positivo e um lado negativo disso, mas isso daqui foi só um exemplo que eu usei, ok? Mas quem já teve, né? Quem já teve um carro e hoje anda a pé, ele lembra daquele tempo de carro como era muito mais favorável. Quem já pôde ir no supermercado e encher carrinhos de compra sem fazer cálculos, sem estar preocupado exatamente na matemática de quanto vai dar no caixa, né, que poderia pagar a um valor qualquer que desse. Se tiver que fazer esses cálculos todos na ponta da caneta, se tiver que ficar escolhendo marcas, procurando promoção, para ele será muito mais difícil, não é? Então, para quem tem, às vezes é mais difícil do que tem. É a mesma coisa da comunhão com Deus, né? Quem um dia já andou com Deus, quem já foi servo de Deus, né? A gente tem hoje um esfriamento, então muitos profetas, muitas pessoas batizadas no Espírito Santo acabaram se esfriando, tinham dons, hoje, né, não conseguem mais perceber essas manifestações de dons em si mesmo. Então isso faz uma falta muito grande para quem já teve. Essa geração que não sabe nem o que é batismo com o Espírito Santo, ela não sente falta, não é? É para a igreja, oba, oba, alaiá, alaiá, vão para casa, vão para a pizzaria e show de bola. Elas não têm uma intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo não trouxe um quebrantamento para elas, mas elas não sentem falta porque elas nunca tiveram isso, né? Assim, vai vindo a igreja desses últimos dias. Ela, embora, né, tenha crescido numericamente, nessa intimidade com Deus, ela perdeu e muitos aí estão vivendo mesmo sem a presença do Espírito, sem a virtude do Espírito, e estão caminhando aí, né, sem sentir falta alguma porque nunca tiveram. Agora, por que o profeta diz, olha, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, né?
Quando você passa por dificuldades, mas você tem ao seu lado pessoas que te amam e que te apoiam, né? Que estão verdadeiramente junto com você, a falta das coisas materiais não se tornam tão relevantes, né? Quando você consegue ter paz em um casebre, né? Eu não quero usar palavras que possam, como é que eu posso qualificar assim, fazer ninguém se sentir inferior, né? Mas se você não tiver muito luxo e tiver ao seu lado pessoas que te amam, pessoas que te apoiam, pessoas que vão estar com você para atravessar essa situação, também não é se acomodar, não é? Não é ficar no deserto. O deserto é um caminho que você vai passar para chegar na terra prometida. Mas se tiver alguém nesse deserto com você, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais tranquilo você passar. Você sabe que hoje não tem, mas amanhã alguma coisa vai acontecer. Isso vai melhorar, não é? Quando você tem Deus, então, na sua vida, e que você compreende o amor de Deus, quando você realmente sabe que Deus te ama, quando você confia, né? Confia no amor de Deus, então não há necessidade de desespero, não há necessidade de aflição. Você sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você sabe que Deus não vai deixar com que você fique por muito tempo nessa situação, até porque ele diz que ninguém é tentado além daquilo que pode suportar. Se ele permitir alguma coisa ruim vir à sua vida, ou que você perca algumas coisas da sua vida, certamente ele terá um caminho, um escape para fazer disso um benefício para você próprio, para que você se entenda, para que você se conheça mais, para que você perceba as suas capacidades, não é? Mas ele vai ter um escape, ele vai ter uma saída, que é o que ele diz no verso 19. Olha, Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Né? Veja que ele tem essa sensibilidade de não se comparar com ninguém, né? Mas eu vou ser mais rico, eu vou ter aquilo, eu vou ser como... Não, ele está numa intimidade com Deus e ele reconhece, ó, eu e eu, né? Não tenho que ficar me olhando, medindo minha vida, se ela é mais abençoada, se eu tenho mais carro ou não que o outro, se eu tenho mais chances de ir para a lanchonete do que outros. A minha bênção, o meu relacionamento com Deus não depende do que acontece na vida dos outros. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa de manhã e estava falando sobre isso, né? Porque quando o Pedro está lá conversando com Jesus no finalzinho do Evangelho de João, ele tem essa preocupação, né? Tá, vai acontecer coisas comigo. Jesus falou, ó, quando você era moço, você se vestia para onde você queria. Depois vai chegar um tempo que as pessoas vão te vestir, vão te levar para um lugar que você não quer. E ele fala, então, mas e com ele? O que vai acontecer com ele? A resposta de Jesus é, se eu quiser que ele viva até que eu venha, o que isso te importa? Por que você está preocupado com a vida do seu irmão? Segue-me tu. Né? Então, na verdade, eu sei que a minha vida e a minha bênção no meu relacionamento com Deus não depende de nada que acontece desse corpo para fora, não é? Depende do que está aqui dentro, né? Como sentimento, como emoção. E eu preciso então cuidar disso, não é? Então, nada que acontece, se alguém é mais abençoado ou menos abençoado que eu, não muda a minha vida com Deus, não muda a minha história com Deus, não é? Se alguém hoje pode se assentar em uma mesa de um restaurante, pagar R$1.000 por um prato de comida, glória a Deus por isso, que Deus continue abençoando, né? Eu não posso fazer isso, mas eu não me sinto inferior a ele por conta disso. Ele tem a história dele, eu tenho a minha história, né? Não vou se sentir da mesma forma que eu não me sinto melhor que o morador de rua nesse frio, né? E devemos orar hoje muito por esses, né? Porque deve ser uma situação horrível, né? Eu moro próximo a muito mato, né? Então é uma região mais fria. Então à noite, de madrugada, a gente percebe que a intensidade de frio, a sensação de frio é muito grande. Imagine quem está em lugares descobertos, às vezes sem uma provisão de cobertas o suficiente, deve ser bem difícil, né?
que a gente lembre-se disso. Mas eu não me sinto melhor do que eles porque eu tenho a minha casa hoje, porque eu vou dormir num quentinho. Eu me sinto abençoado? Claro que eu me sinto abençoado, né? Claro que eu louvo a Deus por ter a minha casa, por me proteger, mas eu não me sinto melhor do que ninguém. Então, a bênção de um ou a maldição de outro não muda o meu relacionamento com Deus. Eu preciso ter esse foco. Eu preciso saber que as bênçãos serão decorrentes das minhas obediências e as maldições serão das minhas desobediências. E não tem a ver com os outros, né? Tem a ver comigo. Vez por outra, pode coincidir de que sei lá, um filho faça uma coisa e eu me entristeça e respalde alguma coisa sobre mim, ou minha esposa, ou o chefe, né? Eu chego amanhã na empresa, ele me manda embora, né? A decisão é dele, eu não tenho escolha disso, mas não quer dizer que isso vai me atrapalhar para sempre, vai ser só um momento e eu tenho certeza que Deus vai trilhar um caminho para que eu não padeça necessidade. Então, é muito importante confiar nisso. Aí eu pergunto para você o seguinte, não é? Qual é a confiança que você tem? Em primeiro lugar, o que Deus prometeu para você, não é? Nós temos a promessa de vida eterna. Existe uma coisa bonita, né? Que às vezes a gente percebe em algumas igrejas, por exemplo, na congregação cristã, na hora do testemunho, eles falam assim, aí o dom de vida eterna que Deus me promete se eu for fiel até o fim, né? Então, eles sabem que a condição da vida eterna está condicionada à fidelidade até o fim, né? Então, isso é uma promessa. Então, será que diante dessa promessa, né, de que eu tenho uma eternidade, uma vida eterna com Deus, né? E aí você pega Apocalipse, tem toda uma descrição do lugar que eu nem quero ler, nem lembrar você. Se você não conhece, procura alguém que vai te mostrar toda a grandeza, né, imaterial que há naquele lugar. Só de base as ruas são de outros, né? Então, nós temos essa promessa. Só isso já é o suficiente para que eu possa me alegrar no Senhor, mesmo em dias de dificuldades. Mesmo no dia que eu não tiver um bife para colocar no prato, mesmo no dia que eu não tiver o dinheiro para me locomover para um lugar que eu queira, né? E esses dias aconteceu uma coisa muito gostosa, doída, porém gostosa, né? Eu fui fazer uma visita para um amigo meu, e aí eu não sabia direito onde era a casa dele, não sabia que ônibus pegar, mas eu conhecia mais ou menos o caminho. Eu falei, eu vou arriscar ir a pé. E aí eu coloquei lá no Google Maps, a pé, a trajetória apontava lá 40 minutos. E eu saí andando, né, do lugar que eu tava, fui até um lugar de condução, depois eu fui a pé, e eu tava olhando aquilo ali, e aí eu me lembrei de um tempo, né, em que, quando eu casei com a minha esposa, a gente, um fim de semana depois, né, nós ficamos em casa o fim de semana, na segunda-feira nós fomos na Tarde da Bênção, lá ainda, a igreja era lá na Avenida Elício Teixeira Leite, e naquela segunda-feira o Romildo anunciou que eu e ela estaríamos fazendo campanha. Para quem conhece, né, o Parada de Taipas, a gente morava ali no pé da Coab de Taipas, que é uma baixada, e as campanhas começaram a surgir, mas as campanhas eram tudo no topo lá do Parque Taipas, antes de descer pro Arvão lá, alguns outros na Palácio de Morrói, Cantagalo, Damasceno. Então a gente não tinha carro naquela época, a gente não tinha um transporte. Às vezes a minha sogra emprestava, né, uma Brasília que ela tinha pra gente ir fazer, mas isso não era sempre. Então às vezes a gente subia aqueles montes e às vezes de manhã a gente ia pro Parque Taipas, voltava para casa, dava comida para os garotos, depois se mandava pro Damasceno, que era outra ladeira, né? Do Damasceno você tinha que subir para sair lá em cima, depois descer, depois subir de novo. Mas Deus nos dava graça e a gente caminhava, né? A gente não tinha carro, a gente não tinha luxo, mas a gente tinha fé em Deus e louvamos a Deus, porque nessa época a gente pôde ser testemunha de muitos sinais, de muitos milagres, de muitas maravilhas que Deus realizou, né? E a gente agradece a Deus por isso, por sermos participantes disso, né? Fizemos algumas campanhas no Jardim Rincão, enfim,
né, era gratificante. Era um tempo mais difícil nessa questão de transporte e locomoção. A Janaína ficou grávida, aquele barrigão, e mesmo assim me acompanhava, né, nessas campanhas, nessas obras, e a gente louva muito a Deus por isso, né, porque como eu falei, né, a gente não tinha tanto, então a gente nem sentia falta disso, e a gente fazia a obra de Deus maravilhosamente. Hoje a gente é um pouco mais preguiçoso, e eu espero que depois dessa experiência eu me desperte mais acerca disso, porque eu não estou precisando, né, de carro para me levar aqui e ali ainda tenho, graças a Deus, saúde, graças a Deus minhas pernas podem me conduzir por longos caminhos. Às vezes eu faço algumas caminhadas aí que são bastante longas, e eu louvo a Deus por isso, mas preciso me despertar mais para essa necessidade da obra de Deus e sair fazendo isso. Então a gente se alegra por causa disso, porque Deus está conosco, né? E aí faltaria tempo aqui para a gente falar de todos os milagres de provisão que a gente conhece, que a gente viveu, né? Eu e minha esposa, no tempo que a gente trabalhava, né, que eu vivia exclusivamente para a obra, não era, né, da obra, porque quem vive da obra tem todo um salário, essas coisas todas. Não, a gente não tinha isso, mas a gente fazia a obra de Deus com amor, com carinho, e Deus supria a nossa necessidade, né? Foram 11 anos íntegra esse trabalho, e para a glória de Deus a gente tem muitos milagres financeiros para contar, das coisas que Deus fazia, né, para nós, para os nossos filhos, e isso nos ajudava a caminhar, né? Mesmo nas dificuldades nós louvávamos a Deus por tudo. Então o Senhor é a nossa força. Quem faz no Senhor a sua força, quem confia no Senhor, sabe disso, né? Eu, antes de começar a live, eu vi um corte lá do evangelista Cássio, né? Que também foi um amigo da gente. Ele também tem uns testemunhos bem interessantes acerca dessa provisão de Deus. E tem um que ele diz que ele olhou o armário lá, né? E não tinha nada, a despensa dele. E aí ele saiu para orar no monte. Quem mora na região de Parada de Taipas, ali naquela região, sabe que tem um monte ali do Vitória Regia. E aí ele disse que ele desceu, quando ele ia pro Damasceno, ele chutou um coco lá e começou a sair dinheiro daquele coco, que deu para ele se abastecer, não é? Então a gente se alegra com isso, né? O Senhor, ele vai cuidar da gente, irmãos. Hoje a gente não tem muita confiança, não é? Eu preciso falar, né, acerca da grande liderança da igreja. Hoje a liderança da igreja não acredita mais que eles podem se entregar para a obra de Deus, né, porque digno é o trabalhador do seu salário, e a gente viver disso, né? Os pastores, todos os pastores, eles deveriam viver exclusivamente para apacentar o rebanho. Mas aí às vezes falta confiança em Deus, de que Deus vai cuidar. Falta às vezes uma consciência de que não é porque o irmão A ou o irmão B se propôs a ajudar. Não, é Deus quem cuida, não é? A Bíblia diz isso, mas a gente acaba não acreditando tanto nisso e acabamos então desconfiando de Deus, que alguma coisa vai dar errado, e dá. E isso serve também, né, porque é um fatores culturais, vamos dizer assim, nessa confiança em Deus, né? A gente estava conversando hoje aqui, os meus filhos, né, por conta de alguns debates que meu filho teve acerca de religião, acerca de igreja, essas coisas, e acabamos falando de uma religião aí mais antiga, né? Que a gente deveria tomar mais cuidado em estudar as tradições dele para que a gente pudesse ser abençoado. E aí a gente viu a confiança que eles têm, por exemplo, do dia do sábado, né? Que eles não trabalham no sábado. Não são adventistas não, tá? É uma outra religião, não trabalham de sábado. Eles mantêm a tradição de guardar o sábado, não negociam, né? Não envolve esse negócio, tem toda uma regra lá deles. Mas eles são muito prósperos, né? Tem muita gente que diz, mas se eu não trabalhar no sábado, eu vou passar fome. Não vai, eles não trabalham de sábado, e fome é uma coisa que eles não conhecem, meu querido, nem de longe, né? Eles são prósperos demais, eles moram, a grande maioria, nas regiões nobres das cidades, né? Eles são conhecidos pelas grandezas financeiras que possuem.
Então, tudo é uma questão de confiança, né? Tudo é uma questão de você acreditar naquilo que Deus está falando para você ou não. E aí eu pergunto para você, você confia em Deus, não é? Vamos pegar mais uma vez, eu não sei qual é o motivo, mas você vai ouvir e vai entender, o dízimo e a oferta, não é? Quantas pessoas que não dizimam e não ofertam por conta da falta de confiança, né? Porque a Bíblia diz, olha, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que não falte mantimento. E depois fazei prova de mim, né? Se você levar, você tem o direito de fazer prova. Se você não levar, meu querido, esquece, né? Mas é isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Mas eu tenho medo de entregar os meus caminhos. Eu quero ter sempre um plano, eu tenho sempre uma solução, sempre um escape. Eu não consigo simplesmente parar e dizer, olha, Senhor, eu não consigo, não vou tentar sem que o Senhor me direcione, como Moisés, se o Senhor não for comigo, não me mande a lugar algum. E aí a gente fica tentando, às vezes, só quebrando a cara, são tentativas as seguintes, né? E a gente vai quebrando a cara, porque a gente não confia em Deus, porque a gente não confia no Senhor. Então, que a gente possa ter a certeza de que se mesmo a dificuldade bater a nossa porta, o Senhor é o nosso Deus. Ele está sentado sobre o alto e sublime trono, acima de todas as forças, acima de todos os poderes, e Ele não vai nos desamparar, porque Ele nos prometeu isso, e como não tinha a quem jurar, jurou por si mesmo. Isso é maravilhoso, não é? Então, acredite nele, acredite de que Ele vai te ajudar, acredite que Ele vai abençoar a sua vida, acredite que Ele pode te curar, acredite que Ele pode entrar no meio da sua família. Outro dia eu entrei numa polêmica aqui, porque a gente estava falando sobre orações, essas coisas. E alguém disse, eu tô orando para isso e isso, para que aquela pessoa seja assim ou assado. Eu falei, eu não consigo pensar em fazer uma oração assim. Eu já fiz muito, claro, a gente não nasce sabendo, né, e somos instruídos, às vezes, a certas situações, mas eu não quero, e se eu fizer, eu peço perdão a Deus. Eu não quero orar para que Deus tire o livre-arbítrio de ninguém, porque é uma coisa que eu valorizo, é uma coisa que eu admiro, na grandeza do amor de Deus, esse carinho de Ele nos deixar escolher, né? De que não seja nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito dEle. E Ele sabe o modo correto de nos trabalhar sem violar o livre-arbítrio de ninguém, para que a gente possa reconhecer a sua benignidade, que são as causas do nosso arrependimento. Eu falo por mim, não é? Falo por mim, porque jamais antes do conhecimento do Evangelho eu iria imaginar que a minha vida podia ser diferente do curso natural que ela tomara, né? Bebidas, orgias, drogas, né? Toda uma dissolução de vida. E eu não conseguia pensar que a minha vida fosse diferente, não é? Mas Deus, ele foi trilhando caminhos e aproveitando as situações que foram geradas pelas minhas atitudes para revelar a sua benignidade. E hoje, para a glória de Deus, né? Hoje eu consigo estar aqui falando desse amor de Deus, falando dessa graça maravilhosa, para que você também possa aprender a confiar. Então, confie, né? Não compare sua vida com a vida de ninguém, não caia nisso. Comparação é sempre covarde e perigosa, não é? Então não procure evitar a comparação e procure lembrar, né, que quem te prometeu é fiel para cumprir, não é? Pense em tudo que Deus prometeu. Lembre-se, na grande maioria das promessas, alguém já disse que tem mais de 8.000 promessas de bênção na Bíblia, mas a grande maioria dessas promessas, elas são condicionadas, não é? Elas são condicionadas. Você tem uma atitude e Deus retribui essa atitude, né, com um gracejo para que você se alegre, não é? Quando você lê livros como A Arte da Guerra, por exemplo, né, que o general ele vai ensinar lá como se liderar um povo verdadeiramente, ele fala sobre
a fidelidade da palavra. Que se você disser, olha, eu vou punir se você não fizer isso, que você tem que punir mesmo, né? Para que as pessoas respeitem você. E quando você disser, olha, eu vou presentear, eu vou, né, alegrar com presentes, com algum benefício, alguém que faz a coisa certa, você também tem que fazer. E Deus, ele está acima desses generais, por mais inteligentes e por mais corretos que eles sejam. Deus está acima, ele vai saber te recompensar. Mas ele também tem coisas que ele diz, se fizer, vai dar ruim, né? Ele não engana a gente, não. Ele diz, ó, se você não fizer desse jeito, dá ruim. E dá, pode esperar que dá, né? A gente não consegue burlar a lei de Deus, não. Uma hora ou outra a gente percebe que a palavra de Deus ela é infalível, seja para o bem, seja para o mal. Mas confie no Senhor, entregue os seus caminhos a Ele, faça o que Ele está te mandando. Eu não sei dizer o que Deus quer de cada um de vocês, não é? Às vezes é difícil até eu entender algumas posturas que Deus me pede para tomar. Nem sempre eu entendo, nem sempre eu compreendo, e o pior, nem sempre eu obedeço, tá? Não vai olhar, o pastor Alexandre só faz o que agrada a Deus. Não, nem sempre eu consigo, tá bom? Não caiam nessa ilusão. Quem fala aqui com vocês é um homem sujeito às mesmas paixões. Procuro sempre deixar, né, que a minha vida corresponda com o Evangelho de Cristo, mas nem sempre eu consigo, tá bom? Então que a gente possa sermos transparentes, que a gente possamos fazer isso com Deus, né? E acreditar que Ele tem coisas boas e firmes para fazer na nossa vida. Pense, leia a Bíblia, veja as promessas que existem nela, né? Porque as promessas da Bíblia são, na grande maioria, universais. Universais no modo de dizer que cabe a todos, né? Como Pedro falou, a nós, aos nossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar por essa graça, não é? Então, acredite. Deus pode fazer coisas grandes e firmes que você não sabemos ainda. Deus abençoe você. Se tudo correr bem, amanhã, por volta das 10 horas, um pouco mais, um pouco menos, estarei aqui para glorificar o nome de Jesus, meditando na palavra de Deus.